Nunca é sobre um dia. Essa é a segunda pílula da consistência e eu faço votos que esse período que eu vou estar com você seja um remédio para a sua mentalidade de trader e a gente começa a partir de agora. Se você está órfão de mentor, estava, porque a partir de agora quero pegar na sua mão e nós vamos juntos, certo? Você precisa tomar uma atitude, você precisa cuidar do seu corpo e você decide ir para a academia. Se você tomar uma atitude drástica, e aí você vai lá para fazer o seguinte, cara, é tudo ou nada. Eu preciso mudar o meu corpo, eu preciso me animar, eu preciso pegar gosto por isso, porque eu nunca consegui, eu não quero mais ser sedentário. Aí você vai e toma uma atitude drástica e forte. Você vai passar 24 horas seguidas dentro de uma academia. Então são 24 horas malhando sem parar. O que essas 24 horas vão trazer para você? Provavelmente no outro dia você não vai aguentar andar, porque quando a gente começa, se a gente não tem um costume, já é difícil, imagine 24 horas. Provavelmente você não vai voltar para uma academia tão cedo, porque geralmente é assim que a gente se espanta de uma academia, quando você começa e vai fazendo muito esforço, daqui a pouco você não aguenta. Geralmente o corpo fica até febril se você tomar uma atitude dessa de passar 24 horas dentro de uma academia. E resumindo, não vai ter mudança nenhuma no seu corpo. Não vai ter mudança nenhuma. Pelo contrário, ao invés daquelas 24 horas servirem de avanço, de ajuda, essas 24 horas estragaram tudo. Você simplesmente se sabotou no começo do processo. Agora vamos voltar um pouquinho e imagine a mesma situação. A mesma pessoa que precisa sair do sedentarismo, que precisa ir para uma academia e ela precisa ver mudança no seu corpo. Só que agora nós vamos usar as mesmas 24 horas de uma maneira diferente. Você vai passar 24 dias e nesses 24 dias, sem falhar nenhum, você vai passar 1 hora dentro da academia. Provavelmente depois desses 24 dias você já não será a mesma pessoa. Você já vai estar num processo de transformação, você vai ver a diferença nos seus ânimos, porque você entendeu o que significa consistência. Mas, Mateus, a gente está falando de 24 horas versus 24 horas. Só que existe uma diferença em 24 horas de imediatismo e 24 horas de consistência. E eu percebo que isso atrapalha muito quando você está num processo de vencer no mercado. Vou dar um exemplo. A gente vai ter a nossa Black agora no dia 20 e o objetivo é apresentar para os alunos, para você que vai estar junto comigo, um novo caminho. E esse novo caminho tem as minhas verdades. Então eu não acredito no que muita gente fala de não, porque você vai vir e vai viver exclusivamente de day trade. Eu acredito que existe um processo em que primeiro eu não quebro mais conta. Se a pessoa já não faz isso, beleza, próximo passo, eu defino um operacional fora da conta real, eu treino esse operacional para fazer 100, 200, 300, 500 vezes a mesma coisa. Isso não exige tanto tempo, tá? Estou falando de 2, 3 meses para você já ter feito tudo isso e depois ali você vai replicar isso na sua conta real. Quando a gente fala desse processo, geralmente muitas pessoas já querem dar um passo para trás por causa de uma coisa chamada pressa. Eu me lembro que em 2021 uma pessoa do mercado que eu já conhecia, tá, antes do mercado, ela estava junto comigo, eu orientando essa pessoa, ajudando, né? Na época eu não era um mentor que era um mentor oficialmente para todo mundo, não, eu era o mentor daqueles que queriam, dos que estavam próximos ali,
Os que começaram no mercado comigo estavam tendo dificuldades e essa pessoa estava comigo. E eu lembro que um dia, numa conversa, eu falei assim, ela tinha ido muito bem, né? Ela tinha ido bem pra caramba naquele dia, mas eu sabia que praticamente ela dobrou o dinheiro da corretora num dia. E no primeiro dia que desse errado, ela ia quebrar o pouquinho que ela tinha. E eu falei, pô, sei que você tá feliz, você pegou junto comigo aqui a operação, mas, poxa, não vamos por esse caminho. Segura um pouquinho. Vamos primeiro, pelo menos passar aí 2, 3 meses alinhando tudo, depois você, sabe, vai sabendo o que você tem que fazer. E eu lembro que essa pessoa falou pra mim assim, falou, Matheus, ela não me chamava de M. Santos, não. Matheus, não dá. Sabe por quê? Porque eu tenho pressa. Eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muita conta para pagar, eu tenho que mudar a vida das pessoas à minha volta, não dá tempo. E eu não falo isso com felicidade, tá? Mas 3 anos depois, quando a gente conversou, essa pessoa estava exatamente no mesmo ponto. No mesmo ponto. Feliz porque estava perdendo menos do que perdia antes. Que eu entendo que é um avanço para o que estava acontecendo com ela. Mas você entende que 3 anos depois, eu já tinha novos alunos, porque até aí eu já tinha me tornado um mentor que mais pessoas conheciam, por isso que você está me vendo hoje, porque a gente foi progredindo e outras pessoas foram me conhecendo. E eu fiquei triste, porque eu já tinha um aluno que tinha ali 6 meses e esse aluno já tinha fechado o segundo mês positivo e essa pessoa ainda não tinha conseguido. E assim, o imediatismo, ele tem esse poder, tá? O poder de cansar você, deixar você machucado, deixar você traumatizado e simplesmente você não avança. Então, eu estou usando esse exemplo da academia das 24 horas para você entender que parece muito bom, mas não é. E as mesmas 24 horas sendo distribuídas de pouquinho em pouquinho, as coisas vão fluir. Será que você não entende que isso que você está fazendo, por exemplo, de tentar fazer R$ 1.000 dia, ou R$ 2.000 dia, ou R$ 5.000 dia, mas você nunca ganhou, você está tentando fazer 5.000 dia, você nunca ganhou 100.000 mês, ou 50.000 mês, vamos pensar assim, 20 pregões entre bons e ruins, se eu quero fazer 5.000 dia, eu estou falando de em 10 dias positivos 50.000, mas a sua mentalidade não está habituada a ter esses valores ainda. Mateus, mas aí você está querendo que eu pense pequeno. Não, eu estou querendo que você aceite o processo. Não é assim que funciona. Hoje eu não vou conseguir abrir aqui. Acho que 2.000 eu consigo ver por aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Não deu meia-noite ainda, então eu consigo mostrar para você sem cortes. Deixa eu ver aqui a posição. Hoje eu fiz, não sei se você vai conseguir enxergar, tá? 2.217. Beleza. Muito bom. Para alguns alunos que eu tenho, isso aqui não é nada, porque isso aqui é 5% da meta de um aluno no dia. Só que teve um dia em que eu fazia ali 150, 200. Teve uma fase anterior que eram 50, 60. E é muito louco porque todas as vezes que eu tentei pular essa fase, sabe assim, pular mesmo, como eu fiz no meu início, não, eu vou tentar fazer 1.000 dia. Cara, eu não tinha psicológico para perder aquilo. Então, essas coisas acabam te atrapalhando ao invés de te ajudar. Então, às vezes, enquanto tem um que ele está durante
5 dias naquela loucura, faz 1.000, perde 1.000. Daqui a pouco ele nem quer fazer mais 1.000, quer fazer 3. E chega no 2,5, desce de novo e no outro dia toma uma pancada, não quer parar, perde 5. Chega no final da semana, esse cara que queria fazer R$ 1.000 dia durante uma semana, ele tá com -6, -4, -8. Por causa do descontrole, porque está operando mais do que deveria, porque está muito pesado. E aí o outro camarada que tem a mesma condição fala assim, eu vou fazer 250 dias. Normalmente esse rapaz vai ter mais facilidade para ter uma semana incrível e no final da semana ele vai estar com 1.000 positivo. Se alguma coisa não deu certo, 750, 500 que seja, ele está fechando no positivo, porque ele pegou 5 dias e preferiu fazer nesses 5 dias algo saudável, enquanto o outro pegou os mesmos 5 dias e ele quis fazer nesses 5 dias o que estava acima do alcance dele, da mentalidade dele, do que ele está habituado. Já percebeu que quando você às vezes está operando com uma determinada quantidade de contratos, isso acontece comigo, tá? Você se sente confortável. E se você naquela mesma situação, na mesma, colocar uma quantidade maior, você sente o baque. Por que isso acontece? Isso acontece porque a sua mente sabe que você não pode perder naquela mão, naquela quantidade de contratos, vai te machucar. Então a gente precisa entender que o imediatismo, ele sempre vai estragar tudo. Eu estava falando no começo sobre o treinamento que eu aplico para os alunos. Cara, vira e mexe, tem aluno que fala assim, Matheus, na primeira fase eu tenho que fazer quantas operações? Eu falo 100. São 10 por dia na primeira fase, depois vai reduzindo. E aí, muitas vezes o aluno, ele começa e fala assim, Matheus, ó, de um dia para o outro, eu já fiz 40. Eu falei, mas você fez 10 comigo lá na sala, né? Que você tá treinando, não tá na conta real. Mas como que você fez 40? Não, porque eu fui pro replay, e aí no replay eu fiz 4, 5, 6 replays, então já falta só 60. Acho que até amanhã eu termino. E eu falo, não é sobre apenas fazer a 100. É sobre fazer 10 por dia. Porque daqui a 10 dias você já não é mais o mesmo. Você está dentro de uma sala comigo, você está assistindo curso, você está assistindo mentoria ao vivo comigo, você está se enchendo de conhecimento sem estar na conta real, porque na conta real você nem entendeu o que eu estou falando, já esteve numa operação na conta real e ao mesmo tempo com alguém explicando o mercado. Se você não tiver com a sua cabeça boa, você nem entende o que o mentor está falando. Principalmente se estiver muito pesado. Então, aí eu vou e falo para o aluno, não, usa o replay como bônus. Você pode chegar daqui a 10 dias e falar, Matheus, fiz 500 operações, mas todos os dias comigo você vai fazer 10 até o 10º dia. Então, eu percebo que a mudança de hábito, ela não vai acontecer no seu imediatismo. Eu sei que às vezes tem coisas que você vai ouvir que vai falar assim, caramba, era isso que eu precisava, Matheus, amanhã eu vou pro mercado para fazer tudo dar certo, eu vou recuperar o que eu perdi. Esquece, cara. Você vai recuperar o que você perdeu sem ficar focando em recuperar o que você perdeu. Todas as vezes que você tentou recuperar o que você perdeu, você se alavancou demais e perdeu mais. Então não é por aí que a gente vai. Não é pelo caminho do imediatismo. Eu preciso que você entenda. Não é assim. E eu vou pedir uma coisa para você. Se dê um ano. Sem questionar na sua mente o tempo que você tem de mercado. Porque o tempo que você tem de mercado, se você fez o certo, quem sou eu para falar? Mas se foi fazendo tudo quanto é coisa e no final você olha e fala assim, ah, Matheus, eu preferia voltar no tempo, esquecer de tudo que eu sei para aprender uma coisa só. Irmão, está na mesma condição de um aluno que eu tenho de mentoria, 2 na verdade, e eles estão exatamente no início, aprendendo o que é uma vela, um candle. Se enxerga na mesma situação, você precisa
mudar os hábitos. Hábitos não se mudam de um dia para o outro. Está quase acabando. Hábitos não se mudam em uma semana. Você quebra a conta e aí você fala, agora eu vou mudar. 3 dias depois, tá você de novo colocando dinheiro. A chance de você quebrar a conta de novo é muito grande. Porque você não estancou essa perda, não mudou o hábito, não fez a sua mente entender que você não pode fazer aquilo. Então, quando eu quis parar de fazer loucura, eu fiquei 90 dias no simulador. Não tinha um treinamento igual eu passo hoje, não tinha nada disso, mas o que tinha era, pelo menos, eu tentar fazer o certo ali. E, cara, quantas operações que eu não peguei naqueles 90 dias que eu pensei assim, caramba, como é que eu não peguei na conta real? Dói o coração. Eu entendo, você vai estar numa sala comigo e às vezes você vai ouvir um aluno falando, Matheus, acabei de fazer, como às vezes acontece, 20 mil, 5 mil, 15 mil, 2 mil na operação, e você vai falar assim, meu Deus, e eu tô no simulador. Meu irmão, minha irmã, fica tranquila, o mercado não vai fugir de você e vai acontecer de novo, fica tranquila. É um passo de cada vez. Eu preciso parar, porque a gente chegou no final, meio que deu uma paradinha aqui. Mas é só o pozinho. Bom, é isso. Essa é a segunda pílula da consistência. Eu faço votos que você evolua junto comigo, tá? Tudo que eu faço, eu detesto somente fazer. Então, a gente está a caminho de uma Black Friday. Eu não quero que seja só uma Black. Senão eu não faria. Eu juro para você, eu não faria. Só falaria, ó, pessoal, quem quiser comprar um curso, uma sala vai estar mais barato. Não. Eu pensei muito para conseguir criar algo que dê a possibilidade de você ter um acompanhamento diferente, sabe assim? Realmente não 1, 2, 3 meses do meu lado, 6 meses, não, mais tempo. Podendo falar assim, cara, se eu fizer por onde, lembra da primeira aula, a primeira pílula, se você não assistiu, assista, de quem é a culpa. Então, se as coisas derem certo, a culpa também é sua. Então, se você pegar isso e falar assim, cara, não tem imediatismo, é 1 ano para a mudança da minha vida, 1 ano para a mudança da minha mente, 1 ano para eu saber o que eu vou fazer. Eu acredito que com acompanhamento, com um mentor, você vai crescer 10 anos em 1. Existe essa possibilidade, certo? Então, cabeça no lugar, vamos para cima e amanhã tem uma nova pílula para curar sua mentalidade.